Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso de 1 a 5, está escrito assim na Bíblia Sagrada: Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Pai, eu li a Tua palavra e eu te peço agora que de uma forma muito direta, de uma forma muito clara, o Teu Espírito Santo possa falar ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, deste meu amigo, desta minha amiga, e que ninguém saia deste lugar, ou que ninguém escute esta mensagem e permaneça do mesmo modo, mas que espiritualmente haja uma mudança verdadeira na vida deste meu irmão, desta minha irmã, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar, por favor, no seu lugar. Quero pedir que você não converse, que você não ande e que você olhe sempre aqui nos meus olhos, porque eu tenho algo a dizer a você nessa manhã, muito importante à sua vida espiritual. Nós temos trabalhado nesse mês de novembro, finalizando a nossa caminhada aqui com vocês, sobre o tema os resultados da glória do Senhor. Temos falado a cada domingo que essa temática que propomos à igreja para 2018, ela não foi à toa, ela não foi em vão, ela não foi simplesmente como às vezes alguém vai reinaugurar um local e coloca lá sob nova direção, para dar a entender que tudo vai ser diferente naquela loja, naquele comércio, naquela empresa, naquele restaurante. Vocês já viram essas frases, essas faixas por aí, em muitos lugares, no comércio de Marialva, de Maringá, em qualquer outro lugar que você já tenha passado. Quando a gente coloca aqui no telão principal da igreja, mais da glória do Senhor, na vida, no templo e de casa em casa, é porque realmente isso pode ser um divisor de águas, isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa e na vida de uma comunidade cristã, uma igreja como é aqui, a Igreja Presbiteriana Independente de Marialva. Eu gostaria que você entendesse isso nessa manhã. A glória do Senhor produz resultados na vida de uma pessoa. A presença de Deus é algo especial, é algo maravilhoso, que você deve desejar, que você deve perseguir, que você deve buscar, que você deve querer na sua vida de todo o seu coração. Eu achei interessante ontem, conversando com um casal, encontrei eles no Parque da Uva, e eles estavam me dizendo assim: pastor, a irmã, ela é de baixa estatura, ela dizendo: pastor, quando eu estou na igreja adorando a Deus, ela não é dessa igreja, é de outra comunidade, ela já frequentou aqui, mas não pertence a essa comunidade. Ela disse assim: pastor, eu sou baixinha, pequenininha, mas aí eu levanto minha mão lá no alto, porque eu quero que Jesus me veja, né? Ela disse de uma forma poética, porque nós sabemos que não existe isso para Deus. Se for um gemido, se for um pensamento, se for um grito, não importa, o importante é que venha da alma, que venha do coração. Mas o que eu quero dizer a você é que essa irmã entendeu o que eu estou dizendo para vocês. Ela entendeu que você não pode ficar
passivo diante do que Deus está fazendo neste tempo, nesta geração, e que pode gerar mudanças verdadeiras na sua vida e no seu coração. A presença de Deus é algo tão maravilhoso que faz uma pessoa ter esse tipo de pensamento quando ela está num culto adorando ao Deus vivo todo-poderoso. Nós precisamos da glória do Senhor na nossa vida. Esta igreja precisa da glória do Senhor na sua vida. Você e sua família precisam da glória do Senhor na sua vida. E quem concorda comigo, diga amém, por favor. Nós precisamos da glória do Senhor na nossa vida, porque ela gera renúncia, ela gera temor de Deus, e ela gera com toda certeza despertamento espiritual. Por isso, nessa manhã, eu quero pregar a vocês com base em 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 5, o seguinte tema: a glória de Deus e o despertamento espiritual que precisa acontecer na sua vida e na minha vida. Hoje nós vamos meditar em uma história de quando a glória de Deus se manifestou sobre o povo de Israel, sobre a vida do rei Salomão, quando ele foi incumbido por Deus e pelo seu pai Davi de construir o templo ao Deus vivo, o santuário de sacrifícios e de adoração. E Salomão cumpre essa missão. Ele recebe uma missão de Deus e do seu pai Davi, e ele cumpre essa missão. Ele constrói um santuário ao Deus Altíssimo. Eu não sei quantos aqui já construíram uma casa. Você sabe que não é muito fácil construir uma casa, não é tão simples assim. Requer dedicação, requer controle, requer administração, requer perseverança. Você acha que vai gastar 100 mil, gasta 200 mil e por aí vai. Então, quando eles estão nesse momento inaugurando esse local, é porque realmente Deus abençoou a vida do rei Salomão e de todo o povo de Israel. E é interessante que na ocasião da inauguração, a coisa mais importante acontece: a glória de Deus vem sobre aquele lugar. Querido, quando nós olhamos para esse ocorrido, eu percebo o despertamento que automaticamente acontece na vida de Salomão, na vida dos sacerdotes, na vida das 12 tribos que estavam nessa cerimônia. Há um derramar de Deus. E é interessante, o despertamento espiritual é o que está faltando na vida de muitos cristãos nesta geração. Eu vejo o quanto as pessoas estão mornas, estão acomodadas, estão vivendo apenas de um modo religioso e automático. Isso é um problema, porque isso tem atrapalhado a expansão do reino de Deus, isso tem atrapalhado a evangelização de pessoas não crentes que moram nas cidades onde há igrejas, onde há o povo de Deus servindo e procurando servir ao Senhor. O despertamento espiritual é o que faz alguém querer fazer a diferença, é o que faz alguém querer ser sal da terra e luz no mundo, é o que faz alguém querer manifestar a luz de Jesus no meio da densa escuridão que nós estamos vivendo neste momento. Ontem eu estava lá no Parque da Uva e de repente eu sou abordado por um senhor, e ele me diz: rapaz, onde eu compro pinga? Onde eu compro pinga? Eu preciso de pinga. É esse mundo que você vive, é esse planeta que você mora, que Deus te colocou, onde há pessoas desesperadas por pinga, mas não sabem que na verdade elas estão desesperadas pelo Senhor, e por não encontrar o Senhor, elas estão buscando a pinga, estão buscando a prostituição, estão buscando os prazeres que este mundo pode oferecer para as pessoas. Eu gostaria que você nessa manhã entendesse que se não há despertamento numa igreja, não há presença de Deus. Se não há despertamento numa igreja, é porque ou não há presença do Senhor, ou estão recusando a presença do Senhor, rejeitando a presença do Senhor, abafando a presença do Senhor. E eu te provo isso. Há um texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam 7 igrejas na Ásia Menor. E esta igreja, veja o que é escrito à igreja de Laodiceia. Veja o que João escreve a essa comunidade. Há uma igreja. Ele não chegou numa praça para não evangélicos. Ele não chegou num local para não crentes.
ele está escrevendo para uma igreja que tinha um pastor e tinha membros frequentando aquela comunidade. Veja o que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, escute o que eu vou te falar. Eu não sou autoridade nessas questões aí de interpretações, porque eu não sou doutor em nada ainda. Eu preciso ainda fazer um mestrado, um doutorado, para eu ter um conhecimento maior. Mas quando eu estudei teologia, eu estudei o livro de Apocalipse. Eu fiz a minha monografia no livro de Apocalipse. E eu me debrucei sobre todos os comentários possíveis sobre o livro de Apocalipse. E no pouco conhecimento que eu adquiri sobre o livro de Apocalipse, eu posso afirmar a vocês que Jesus Cristo não estava nessa igreja. Eles se reuniam, eles cantavam, eles liam a Bíblia, mas por causa deste texto, nós podemos afirmar que há lugares que infelizmente Jesus não é bem-vindo na vida das pessoas. E eu espero que não seja o seu caso. E eu espero que não seja o caso da nossa igreja. Eu espero em Deus que vocês sejam pessoas abertas, desejosas, que tenham fome e sede por justiça, fome e sede pelo Espírito Santo, fome e sede pela palavra, fome e sede por estar com Deus. Porque nesse texto eles não queriam o Senhor, eles não queriam algo a mais, eles não queriam mais da glória, eles só queriam viver, eles só queriam curtir, eles só queriam reunir de domingo, eles só queriam cantar umas canções bonitas e fazer algumas orações e tudo certo. Mas isso não é cristianismo. O cristianismo, ele é algo que é movido pela glória do Senhor, é um movimento e não um monumento, é algo que transforma e não se adapta, é algo que gera, é algo que produz, é algo que causa impacto na vida de uma geração. Por isso, nessa manhã, eu preciso pregar a vocês sobre o tema a glória do Senhor e o despertamento espiritual. Porque essa igreja, se você ler o pedaço inteiro, a perícope inteira ali, você vai ver que eles eram mornos, que eles eram pessoas acomodadas na sua espiritualidade, que não havia manifestações da glória de Deus em uma dessas igrejas que João escreve. Por isso a história de Salomão pode nos ensinar algo nessa manhã. Por isso a história de Salomão pode transformar a nossa espiritualidade. E é muito importante que você abra o seu coração, que você não feche o seu filtro, que você deixe Deus falar a sua vida através da minha vida nesta pregação. Por isso eu quero compartilhar 3 importantes lições que eu encontro no segundo livro de Crônicas 7, de 1 a 5. Primeiro, o que podemos aprender com o tema glória de Deus e o despertamento espiritual na história do rei Salomão e o povo de Israel na inauguração do templo? Primeiro, o que atrai a glória de Deus é a oração. Diga comigo, o que atrai? Isso, só 3 pessoas falaram. Eu gostaria que toda a igreja falasse. O que atrai a glória de Deus é a oração. Gabi, volta no texto, por favor, segundo Crônicas capítulo 7. Veja só como começa, segundo Crônicas capítulo 7. Olha como começa o texto. Acompanha ali comigo. Assim que Salomão acabou de orar, assim que ele acaba de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Agora vamos ver juntos a parte final do texto, toda a igreja aqui na tela comigo, vamos juntos. E a glória do Senhor encheu o templo. Foi isso que aconteceu, mas ele acabou de orar. Então o gatilho que gera a glória de Deus no meio de um grupo de pessoas, o que gera despertamento é uma vida de oração. Sempre a oração, sempre a vida de oração. A tão antiga prática da vida de oração que eu e você temos que ter na vida cotidiana. Querido, eu quero que você entenda, é interessante, Salomão ora e a glória de Deus é derramada. E é muito compreensível isso, porque Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte nos seus sermões:
Orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro habitado por Deus, entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. É mais ou menos como hoje, está tudo nublado, a gente olha para cima, quando fica nublado assim, eu não sei você, mas quando eu abro a janela e está nublado, eu fico meio triste, eu fico meio desanimado. Eu respeito, agradeço a Deus pela chuva que rega a terra, porque é muito importante para a agricultura, para renovar os lençóis onde extraímos a água para beber e nos alimentar. Mas eu quero dizer a você, quando eu abro a janela, eu adoro ver o céu azul, eu adoro ver o sol, as nuvens brancas, os pássaros voando. Mas hoje isso não é possível. Mas se você tivesse agora um helicóptero, uma aeronave, e você levantasse voo, você passaria as nuvens, romperia as nuvens, e você encontraria o céu que está azul lá em cima, o sol que está brilhando lá em cima. A oração faz a mesma coisa, ela te leva a voar alto, ela te leva até o trono de Deus, ela te permite ter experiências lindas e maravilhosas com o Senhor. Por isso eu quero dizer a vocês que sempre é a oração que atrai a glória de Deus e o despertamento espiritual. Mas eu pergunto, como está a vida de oração desta igreja? Quantas vezes na semana os ministérios, conselho, diaconia, células estão reunindo na sala de oração para orar? Quantas pessoas vêm às vigílias e convocações de oração que fazemos aqui neste lugar? Agora, como está a sua vida de oração particular? Quantos minutos você dedica na sua vida diária a ter o seu tempo de oração? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, meia hora? Querido, eu estou fazendo essas perguntas porque o tempo que dedicamos à oração, o tempo que buscamos a Deus, o tempo que investimos no quarto de escuta, na vida devocional, é isso que vai atrair a glória do Senhor. É isso que vai fazer algo diferente acontecer nesse lugar, na vida desta comunidade, desta igreja. Essas perguntas são necessárias para você pensar, porque certas coisas que estão na palavra de Deus ainda não acontecem no nosso meio. Porque certas coisas, vou dar só um exemplo. Pegaram o lenço do apóstolo Paulo, e o lenço do apóstolo Paulo curou uma pessoa. Talvez o máximo que o nosso lenço vai conseguir é passar uma gripe para alguém. Você está entendendo? A sombra do apóstolo Pedro e João curava os enfermos. Só para você entender o que eu estou querendo falar para vocês. Só para você entender a questão, como ela é mais complexa do que a gente imagina. Dependendo da resposta que você está dando na sua mente, você consegue explicar muitas coisas. Então, quando uma igreja ora, Deus derrama da sua glória. Quando uma igreja ora, acontece despertamento. Quando uma igreja ora, há avivamento. E o contrário é verdadeiro. Quando não oramos, quando não buscamos, quando não há movimento de oração numa comunidade, na vida dos seus membros, na vida dos ministérios e de todos aqueles que fazem parte, há estagnação, acomodação, religiosidade e distanciamento de Deus. Não se ouve a voz de Deus. A minha pregação se faz pertinente neste domingo, pois segundo John Wesley, nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, uma geração que saiba tocar, uma geração que saiba pregar, uma geração que saiba ensinar. Muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração, se não soubermos, segundo John Wesley, levantar uma geração que saiba orar, nós seremos um povo sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Então, depois de Salomão orar, Deus derrama da sua glória, derrama fogo,
e a glória do Senhor enche aquele lugar. Então, se nós queremos uma igreja viva, uma igreja diferente, uma igreja transformada, se você que é membro deseja que a IPI Marialba não seja mais como ela é, você precisa se levantar em oração, você precisa ser o Salomão desta igreja, você precisa se colocar na brecha, levantar de madrugada, levantar as suas mãos, interceder pelos membros, pela liderança, clamar o nome de Jesus nesse lugar. Você precisa ser um guerreiro e uma guerreira de oração na vida dessa igreja. Depois de Salomão orar, então eu creio que daqui 6 meses, 1 ano, você vai ver coisas lindas, Deus operando. E isso tem que acontecer, isso tem que começar no conselho, da diaconia, dos ministérios, das células que compõem esta comunidade de fé. Por isso eu te convido nesta manhã a você tomar uma posição na sua vida. Aí você fala, pastor, mas é Antigo Testamento. Então vamos ver o Novo Testamento. Vamos ver o que aconteceu lá em Atos. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder. Atos capítulo 4. Veja só o que está escrito. Atos capítulo 4, versículo 31 ao 35. Querido, veja, não leia isso apenas como um relato, mas leia isso como um encorajamento para esta igreja se posicionar. Depois de orarem, sempre é depois de orarem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Sabe por que tremeu? Não foi terremoto não, foi a glória de Deus. Porque onde a glória de Deus chega, treme. Onde a glória de Deus chega, transforma. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Que coisa maravilhosa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Agora veja o detalhe. Atos 2 foi o Pentecostes, quando derramou o Espírito Santo. E fala que eles ficaram cheios. Mas aí no capítulo 4 fala que eles ficaram cheios de novo. Então significa que esse enchimento tende a diminuir. Significa que a sua carnalidade e a minha carnalidade abafa a obra e o poder do Espírito Santo. Significa que você não pode parar de orar. Significa que esta igreja não pode parar de buscar a presença do Senhor. Querido, eu quero que você entenda isso. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Depois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Pergunto a vocês, quantos querem uma igreja assim? Levante a mão, por favor. Você quer que a sua igreja seja assim? Quem quer, diga amém, por favor. Então orem, depois de orarem. Se você não orar, se a irmã não orar, se o irmão não orar, nada vai acontecer na vida de vocês. Mas se você se levantar em oração, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar a sua vida profissional, Deus pode mudar o seu ministério, Deus pode mudar a sua história. Deus pode, porque depois que a gente ora, a glória de Deus vem sobre a vida da igreja. Despertamento é sempre depois da oração. Todos ficam incendiados. Amém? Todos começam a pregar corajosamente a palavra. Todos se unem. Todos são solidários. Todos pregam com ousadia. Todos têm poder. E não há mais pessoas necessitadas na vida dessa comunidade. Então eu quero dizer a vocês que há uma relação muito direta entre a glória do Senhor e o despertamento espiritual. E o despertamento espiritual ele só acontece depois da oração, porque o que atrai a glória de Deus é a oração. Em segundo, Deus começa a se manifestar no meio do seu povo. Diga assim comigo, a glória de Deus, mas diga bem forte, a glória de Deus, ela se traduz
em manifestações de Deus. Voltemos ao texto, 2 Crônicas capítulo 7. Veja só o que diz o verso 4. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo. Verso 3. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe, queridos, a palavra fogo tem vários significados na Escritura Sagrada. Tem vários. Tem um fogo aí na sua camiseta aí, ó. Estou em chamas, não é isso? Está na sua camiseta aí que eu estou vendo. Esse fogo aí tem um significado, que é o que eu vou pregar agora. Existe um significado de fogo: juízo. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ele mandou fogo dos céus. O inferno é um local de fogo, um fogo que não cessa. O Hades é um local de fogo. Quando Deus julgar a humanidade, julgar Satanás, julgar o anticristo, julgar a velha serpente, todos os ímpios, Satanás e o anticristo serão jogados no lago de enxofre, que é mais ou menos como um vulcão, é mais ou menos como aquela lava que eclode do vulcão e consome tudo que está ao seu derredor. Esse é o primeiro significado de fogo na Escritura Sagrada. Então não podemos menosprezar esse sentido. Mas também, quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Escritura, a Bíblia Sagrada, você descobre que o fogo também representa manifestações do poder de Deus, representa o batismo do Espírito Santo, representa a unção de Deus, representa o despertamento do povo de Deus. É interessante você entender isso. E quando a glória do Senhor começa a ser derramada, o fogo de Deus é derramado. Deus incendeia o coração das pessoas. Há uma passagem muito importante de ser lida, Atos capítulo 2, de 1 a 4, quando os discípulos estão aguardando o cumprimento da promessa de Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado sobre os seres humanos, sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Veja o que está em Atos 2, 1 ao 4. Dr. Lucas escreve assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Agora o que está escrito ali na tela? E viram o que parecia línguas do que, pessoal? A igreja pode ler comigo? Línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Agora vamos terminar a leitura, toda a igreja comigo, verso 4, bem forte. Todos Então veja só, quando a glória de Deus é derramada, quando há oração, Deus derrama da sua manifestação. Isso começa a gerar algo na vida das pessoas. Elas começam a falar em outras línguas, elas começam a pregar, elas começam a ter visões, começam a ter sonhos, começam a ter dons, começam a ter ministérios, começam a ter chamado, começam a ter intrepidez, ousadia, começam a mudar de vida, começam a viver coisas extraordinárias. O fogo faz isso. O fogo transforma. O fogo de Deus pode transformar a sua vida e a minha vida nesta manhã. Como sabemos que Deus está em uma igreja? Quando há fogo. Quando há fogo dele. Quando há o poder dele. Quando há a presença dele. Quando há milagre dele. Querido, nós precisamos
abrir o nosso coração para isso. Nós precisamos entender que você pode ter um templo, você pode ter um banco, você pode ter um púlpito, você pode ter um pregador, você pode ter louvor, mas se não tiver fogo, não significa nada isso. Você precisa do fogo de Deus na sua vida. Essa igreja precisa das manifestações, dos dons, dos milagres, do poder, da glória de Deus que enche o templo e desce fogo do céu sobre a vida dos sacerdotes e do rei Salomão. É muito forte entender isso, porque os milagres de Deus, as curas de Deus, elas se fazem presentes na vida do seu povo. O resultado do despertamento espiritual é fruto da decisão de Deus agir com seu forte poder. Foi isso que impactou a vida do povo de Israel, foi isso que impactou a vida da igreja primitiva, é isso que pode impactar a vida dos irmãos e das irmãs nesta manhã, nesta igreja. Quando analisamos a história do povo de Israel, da história da igreja, os momentos de glória, os momentos de crescimento, os momentos de salvação de vidas, os momentos de prosperidade, foram em momentos em que a liderança e o povo de Deus foram visitados pelo Senhor, e vou mais além, permitiram a manifestação de Deus no meio do seu povo, no seu meio. Eu gostaria que você compreendesse que nós precisamos do fogo de Deus. Muitas igrejas estão entendendo isso, estão crescendo, estão vivendo coisas extraordinárias. Tem igrejas que têm 15 anos de denominação e já tem milhares de templos no Brasil, e não são falsos profetas, não é teologia da prosperidade, é Bíblia, é oração, é evangelho, é compromisso, é reino de Deus. Sabe, queridos, eu estava lendo um artigo que eu encontrei no portal da Igreja Bola de Neve de Florianópolis, e eu achei muito interessante que o pastor dessa igreja escreveu. Ele disse assim: a nossa geração é a geração que mais tem conhecimento da oração, que mais tem conhecimento da Bíblia. Essa é a nossa geração. Há centenas de traduções bíblicas à sua disposição na internet. Há centenas e milhares de pregadores para você assistir. Há centenas e milhares de livros para você ler. A nossa geração é a geração que tem mais conhecimento sobre tudo. Somos sabichões, somos sabedores, conhecemos tudo. E ele diz o seguinte: mas a nossa geração, a nossa aqui de 2018, século 21, é a geração que menos produz resultado espiritual. A nossa geração é a geração que menos produz resultado. E sabe qual é a resposta que ele dá? Sabe qual é a resposta que ele dá? Ele diz assim: por que isso? Porque nos falta fogo. Porque nos falta fogo. Nos falta esse fogo que desceu do céu. E é interessante isso, porque o fogo é o elemento que fazia subir o incenso que estava no altar. O fogo está presente no chamado de Moisés diante da sarça ardente. O fogo está presente quando Elias faz a oração e o fogo vem e consome o holocausto que ele ofereceu a Deus diante de mais de centenas e milhares de profetas de Baal. Ana, mãe de Samuel, estava tão cheia do fogo que pensaram que ela estava embriagada. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada e a repreendeu por estar orando por um filho que ela tanto queria de Deus, por ser uma mulher estéril.
O homem pode produzir o fogo, mas é um fogo limitado que não atrai o céu para a terra. Eu não estou falando do fogo que você consegue fazer uma fogueira, ou aquele que você acende no seu fogão. Eu estou falando do fogo que vem do trono, do fogo que aviva, desperta, transforma, limpa tudo que está de errado na minha vida e na sua vida. É esse fogo que vocês precisam buscar a partir de agora, desejar no Senhor. É o fogo de Deus que produz tremor, que trata a nossa natureza, que trata a nossa carne, que muda a nossa vida, purifica e nos protege. Nós precisamos dessa chama, nós precisamos desse fogo, para que o nosso altar esteja de pé, para que a nossa vida espiritual seja verdadeira, queimando diante de Deus. Não é o nosso fogo, é o fogo dele que deve estar em nós, é o fogo dele que deve mover em nós. Você tem uma unção sobre a sua vida, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você tem um chamado de Deus. Você precisa permitir que esse fogo se manifeste e flua através de você, a partir de agora, explodindo no seu interior, transformando o seu interior, em nome de Jesus. Se o tabernáculo estiver funcionando com toda certeza, é porque tem resposta de Deus, tem presença de Deus, tem a glória de Deus. Salomão orou e o fogo desceu. Eu e você estamos orando, o fogo está descendo. E se estamos orando, por que o fogo não está descendo? Se estamos orando, por que não está tendo um despertamento? É uma reflexão que eu tenho que fazer e que você precisa fazer nessa manhã. Eu estou indo embora, vocês vão permanecer aqui. E cadê o fogo? Eu estava lá no Parque da Uva, eu vi fogo naquele lugar. Mas tem que ter fogo na comunidade inteira. Tem que ter fogo nas crianças, tem que ter fogo nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, nos homens, nas mulheres, nos recém-convertidos, nos antigos. Desceu fogo sobre o povo de Israel. Deus tem derramado, Deus deseja derramar. Ele quer que as pessoas o conheçam, Ele quer que as pessoas o vejam, Ele quer que as pessoas o experimentem, Ele quer que as pessoas vivam a sua intensidade. Mas eu quero terminar o meu sermão dizendo a vocês: a glória de Deus e o despertamento espiritual nos ensina a história do rei Salomão na inauguração do santuário. Em terceiro lugar, nos tornamos em verdadeiros adoradores. Voltemos ao texto, veja só como termina. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Veja só, a glória de Deus gerou despertamento. O fogo desceu. Eles não conseguiam ficar em pé. Mas a experiência com Deus não pode ficar só em sensações. Não pode ficar só: hoje o culto foi maravilhoso, hoje eu senti Deus no meu coração. Você não pode só sair daqui falando isso, que você ficou arrepiado, que o louvor te tocou, que você sentiu algo. É muito bom quando as pessoas falam isso, mas isso tem que se traduzir em mudança, isso tem que se traduzir em atos de adoração. E eles oferecem, o rei Salomão oferece, eles sacrificam, eles oferecem algo a Deus, algo prático, algo concreto na vida deles. Hoje nós não temos mais bois e ovelhas para sacrificar no altar, mas hoje você tem o seu tempo para sacrificar. Hoje você tem os seus recursos para sacrificar. Hoje você tem os seus dons para sacrificar. Hoje você tem os seus talentos para sacrificar, a sua inteligência para sacrificar. Mas você tem adorado a Deus, porque é isso que acontece. A pessoa é tão tocada, a pessoa é tão visitada, que ela quer sacrificar, ela quer viver, ela quer se derramar, ela quer se entregar totalmente para o Senhor. A glória de Deus faz isso.
no texto bíblico percebemos que eles começam a adorar ao Senhor com sacrifícios de louvor. Diz o relato que o rei e o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e você precisa ter a mesma posição. Quem confessa Jesus precisa viver sacrifícios de louvores na sua vida. Hebreus capítulo 13, verso 15, é muito claro o que está escrito nessa carta pastoral à igreja. Hebreus capítulo 13, verso 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se no Antigo Testamento pede sacrifício, no Novo também. E agora é um sacrifício muito mais profundo, porque é um sacrifício que vem de dentro, não é exterior, não é superficial, é o sacrifício de uma vida, é um sacrifício que confessa, é um sacrifício que declara, é um sacrifício que vive isso diante do trono da graça de Deus. Por isso, quando uma igreja tem prazer em louvor, em vigília, em se reunir para adorar, é porque está havendo a manifestação da glória de Deus. Quanto mais adoração, mais da glória de Deus. Quanto mais glória de Deus, mais adoração. Quanto mais adoração, mais glória de Deus. Quanto mais glória de Deus, mais adoração. E assim não para, e assim vai até a eternidade, porque quando você chegar no céu, a única coisa que você vai fazer é contemplar a glória de Deus e adorar ao Senhor para todo sempre. Então, se você não consegue fazer isso aqui, quem dirá para sempre? Se você não tem prazer nisso aqui, quem dirá por toda a sua eternidade? Então, tome uma posição, queira adorar ao Senhor, queira viver esse relacionamento, esse profundo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Então, se uma igreja coletivamente, na sua vida individual, não tem prazer na adoração, em se ter práticas de sacrifícios de louvor, é porque está precisando da manifestação da glória de Deus. Qual vai ser a sua posição hoje? Qual vai ser a sua resposta à presença de Deus neste lugar? A.W. Tozer, ele dizia que a adoração é a joia perdida da igreja. A igreja perdeu os rumos da adoração. Eu sempre digo isso, eu canto, não há problema em cantar cânticos de vitória. Não há problema em cantar cânticos de vitória. Eles têm momentos que eles são importantes. Quantas vezes que eu chorei cantando, hoje o meu milagre vai chegar. Mas a igreja perdeu a joia da adoração. As pessoas não têm mais prazer na adoração, em adorar ao Senhor. Engraçado, quando a gente vai na África, os meus amigos pastores e missionários que lá foram, eles dizem que cultos lá duram 3, 4 horas e ninguém arreda o pé da igreja. Aqui no Ocidente, aqui no Brasil não é tanto assim, mas nos Estados Unidos é cronometrado. Se o pastor passar 1 minuto, ele recebe uma advertência. Aqui no Brasil isso não acontece, pelo que eu saiba. Mas passe de 2 horas de um culto. Ah, se eu ousar atravessar o meio-dia hoje aqui, para vocês verem o que vai acontecer na mente das pessoas. Aí eu vou lá na África e os caras estão adorando por 4, 5 horas sem parar. Com ar-condicionado? Não. Com banco almofadado? Não. Com púlpito, com microfone? Não. Com templo com gesso? Não. Adoração te faz cantar numa prisão. Adoração te faz cantar num hospital. Adoração te faz cantar quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal.
E é interessante que eles oferecem sacrifícios de louvor. E eu quero citar mais uma frase do A.W. Tozer, esse pastor que foi muito usado por Deus nos séculos passados. Ele diz que Deus prefere adoradores e não trabalhadores, ao ponto de João capítulo 4 falar que Deus busca verdadeiros adoradores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Deus não está procurando trabalhadores para a sua seara. Deus está procurando adoradores que trabalhem na sua seara, que sirvam a igreja, que se dediquem às coisas espirituais. Eu não sei o que você esperava ouvir nessa manhã, qual era a sua expectativa com a pregação, mas o que eu tinha para dizer a vocês é que a glória de Deus está intimamente ligada ao despertamento. Quando não há despertamento, é só usar a lógica, é porque não está sendo derramado, ou não se está permitindo, ou se está perdendo da glória do Senhor, se assim podemos dizer. Eu convido todos aqui a adorarem ao Senhor. Eu convido todos dessa igreja a não apenas cantarem canções durante um culto, mas a sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Essa adoração levará a igreja a um outro patamar. Essa adoração levará essa igreja a viver coisas extraordinárias. Igrejas que rompem a adoração vivem momentos de crescimento e avivamento, pois recebem cada vez mais da glória do Senhor. A comunidade evangélica de Maringá é um exemplo. Eu levei a comunidade da minha igreja em Rio Preto. Eles romperam quando começaram a adorar. Igreja Batista Lagoinha rompeu quando começou a adorar. Quando eles entenderam que louvor não era só louvor, que canção não era só canção, que não era só chegar, cantar e pregar, mas que precisava se viver alguma coisa a mais, precisava-se se derramar diante do Senhor. Então nessa manhã eu convido você que faz parte desta igreja a querer esta glória, a querer esse crescimento, a querer esse avivamento, a querer algo a mais de Deus para a sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Eu quero concluir a minha pregação afirmando a vocês que é tempo de vivermos neste lugar um grande despertamento espiritual. As forças do inferno sempre trabalham contra, e você, meu irmão, você, minha irmã, não pode permitir isso na sua vida. Você não pode permitir que as forças do inferno prevaleçam contra a sua vida espiritual. Você precisa se levantar, se colocar diante de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que uma igreja cheia da glória de Deus é uma igreja capaz de transformar a sua geração. Então, fechem as brechas, voltem-se totalmente para o Senhor, para que cada um de vocês vivam coisas extraordinárias em Deus, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos um instante.